Você vem me dizer, Josias e Fabiola, que o Lula não está aplaudindo o que está acontecendo lá dentro de casa. Governador. Que o marqueteiro dele não está mandando ele falar isso toda hora. Governador. Vamos ser realistas, gente. O presidente da República quer a crise. Ele quer a crise, Josias. Vamos ser realistas, Fabiola. Ele quer o acirramento com o Trump. Como é que o senhor avalia o comportamento? O problema dele, ele é deputado, ele faz o que ele quiser, tem a liberdade de falar. Os meus opositores aqui em Goiás tem liberdade de agir, Josias. Mas o governador, é direito dele interferir, é direito dele prejudicar as empresas brasileiras, governador? Se o Lula, presidente da República, não consegue falar com um chefe de Estado, com a estatura que tem um presidente da República do país, esse homem deve pedir a demissão. Ele não está preparado para ser presidente da República. Está preparado para ser presidente do PT. Pessoal, como vocês viram aí, o pau vai quebrar nessa entrevista. Vejam só, a UOL chamou o governador Ronaldo Caiado para falar sobre o que está acontecendo com o Brasil, sobre as eleições de 2026, diversos assuntos. E veja só, o Ronaldo Caiado vai descer a lenha nesses jornalistas aí. Eles são tendenciosos de esquerda, vão tentar proteger o Lula, tentar colocar a culpa em Eduardo Bolsonaro, mas o que o Ronaldo Caiado vai falar aí, sinceramente, eu vou dizer uma coisa, eu gostei muito dessa entrevista, não por causa da discussão, mas por causa das verdades que Ronaldo Caiado colocou aí para esses jornalistas aí, e vocês vão ver que eles vão tentar toda hora atrapalhar ele, não deixar ele concluir o raciocínio dele. Bora assistir esse vídeo agora, mas antes deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal, bora assistir esse conteúdo agora. Agora, nesse momento, sem prejuízo da crítica que pode ser feita ao governo e ao Lula, o Lula começou a deslizar desde a campanha, quando ele manifestou uma torcida pela Kamala Harris durante o processo eleitoral. Você pode ter uma preferência, mas como presidente da República não seria conveniente manifestá-la, né? Então não se exclui a hipótese de criticar o comportamento do presidente. Mas quando os senhores, e aí me refiro aos senhores porque outros governadores têm o mesmo comportamento, né? Quando os senhores deixam de criticar também o serviço que é feito pelo Eduardo Bolsonaro no exterior, não perdem um pouco da credibilidade? Josias, imagina bem, Ronaldo Caiado, o presidente da República, e um deputado sendo mais eficiente do que o presidente, do que o meu Itamaraty, do que toda a estrutura federal de um governo. Por favor, que balança é essa sua? Josias, um deputado federal e um presidente da República. Josias, aí o cidadão quer buscar, olha, você sabe, eu não dou conta, porque lá tem o Eduardo Bolsonaro que está impedindo tudo. Por favor, essas coisas precisam ser dadas o devido valor e o devido peso a cada uma, tá certo? O que não pode é imaginar que apenas ele é que provocou tudo isso. Você acha que todas as ações para tentar cada vez mais penalizar as big techs, cada vez mais ações para dizer que quer a desdolarização no país, a cada vez mais dizer que ele é um imperialista. E você acha que tudo é secundário e que o importante é um deputado federal que ficou lá criticando. Ora, seria um grau de incompetência. Se o Lula, presidente da República, não consegue falar com um chefe de Estado, com a estatura que tem um presidente da República do país, esse homem deve pedir a demissão. Ele não está preparado para ser presidente da República. Está preparado para ser presidente do PT. O que o senhor acha dessa ideia, desse pacote de ajuda às empresas? É uma saída boa para o Brasil diante desse tarifaço, governador? Agora, sem dúvida alguma, nós estivemos reunidos, sim, em Brasília, e estaremos reunidos novamente amanhã, além dos governadores, dos presidentes de partidos, no sentido de dizer, olha, não é possível o presidente Lula, por uma questão intencional e de política partidária, querer antecipar o processo e agredir aí espontaneamente o presidente dos Estados Unidos durante mais de 10 vezes, sem hora alguma querer procurar e buscar o diálogo. Então, isso que é estranho, você não querer buscar o diálogo. Se você vê,
todas as autoridades, as maiores autoridades e presidentes do G20, todos estão conversando com o presidente Trump. Eu já implantei todos esses programas tão logo houve essa notícia, noticiaram esse fato da tributação. Eu imediatamente ampliei o meu programa de plano de equalização da taxa de juros. Semana passada, na B3, nós lançamos também um fundo de direito creditório, que vai girar em torno de mais ou menos 600 milhões de reais para repassar aí numa taxa de juros inferior a todas as taxas de juros do governo, uma taxa que chegará a 10% ao ano, que não tem nenhuma semelhante, e se o quadro agravar, ainda temos ainda um fundo de estabilização econômica do Estado, em torno de 4 bilhões de reais, para a gente poder atender aquelas que realmente sejam penalizadas pelo tarifaço. Então, não só no momento em que fui informado, retornei de uma missão no Japão e imediatamente tomei as providências junto com os empresários do nosso estado de Goiás, fazendo aqui a minha tarefa de casa. Lula não é presidente do PT, ele é presidente do Brasil. Governador. Pode fechar mercado do Brasil. Desculpe interromper o senhor, mas no caso do Brasil tem uma diferença em relação aos outros países, que é o que o governo brasileiro argumenta, que o Brasil é praticamente o único país onde existe um componente político fortíssimo. Não estamos falando só de tarifa. Aqui, Donald Trump colocou como condição para fazer uma negociação comercial a interferência no processo judicial de Jair Bolsonaro. Ele quer anistia para Jair Bolsonaro. E aí, como é que Lula vai ligar para ele para discutir, argumenta o governo brasileiro, a soberania do país ou o andamento de um processo judicial? Não é diferente do caso da China ou da Índia? Raquel, com todo respeito, Raquel, em que momento chegou a esta situação que você cita? Depois que o Lula o provocou durante mais de 10 vezes, com piadinhas, com agressões espontâneas, querer desdolarizar, querer criar uma nova moeda, tá certo? Querer, ao mesmo tempo, romper acordo com os Estados Unidos, crítica de que ele é um imperador, não foi eleito, na maior vitória que os americanos já deram ao presidente da República. Então, o que o Lula fez foi isso. Tem algum motivo, eu lhe pergunto, tinha algum motivo, Fabio, de um presidente do Brasil que tem o seu maior aliado, que são os Estados Unidos, e simplesmente chegar e se posicionar, ser um imperialista, vem chupar jabuticaba, vou desdolarizar a moeda no mundo. Então, quer dizer, são essas agressões, isso leva a quê? E qual é o objetivo? Aonde ele quer chegar? Agora, você quer discutir a consequência do problema? Não, mas qual é a causa determinante do problema? Isso não pode ser deletado de maneira alguma. Então, essas coisas todas, tá certo? Isso é aquilo. Provoca. Mas, governador, mas vamos só aos fatos, governador. Ele quer realmente aí se resguardar na condição de tadinho. Governador, mas, por exemplo, vamos aos fatos. A carta do Trump, no abre da carta do Trump, ele fala exatamente sobre o processo de Bolsonaro, né? Que é isso que a Raquel estava falando. Quer dizer, a pressão que vem dos Estados Unidos é para que o governo brasileiro interfira no judiciário brasileiro. O executivo interfira no judiciário brasileiro. Quer dizer, isso faz algum sentido na sua visão? Não, de maneira alguma. Não tem nenhum sentido. Agora, por que o processo deteriorou? Olha, eu sou o maior adversário do Lula, o mais longevo adversário do Lula. Conversei com o Lula desde o primeiro dia que ele ganhou a presidência da República. Não tem nenhuma dificuldade de falar com ele. Tá certo? Agora, por que ele provocou esta situação? Fabiola, uma coisa importante na vida da gente é a experiência que a gente acumula. Como é que o senhor avalia
o trabalho que está sendo feito pelo Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Como é que o senhor avalia o Olha, comportamento? o problema dele, ele é deputado, ele faz o que ele quiser, ele tem a liberdade de falar. Os meus opositores aqui em Goiás têm liberdade de agir, Josias. Perdoe, só para complementar o raciocínio. O senhor é candidato à presidência da República, não é? Sou. E o eleitor espera enxergar nos candidatos um exemplo, não é? Então, nesse sentido que eu gostaria de ouvi-lo sobre a sua opinião, que ele tem o direito de fazer o que ele bem entende, sim, e ele está fazendo, né? Mas como candidato à presidência, qual é a mensagem que o senhor emite ao eleitorado? O que é que o senhor acha do trabalho que ele realiza? Olha, em primeiro lugar, eu sou candidato a presidente da República, e repito aqui a vocês todos, para que no primeiro dia de presidente da República eu vou assinar a anistia de todos, em primeiro lugar, tá certo? E vou pacificar o país. Em segundo lugar, eu, presidente da República, tá certo? Eu vou entender que terão ali dezenas, eu já fui do parlamento durante 24 anos, já terão ali dezenas de deputados e senadores que farão oposição a mim. Esteja ele no Brasil, esteja ele na França, esteja ele nos Estados Unidos, esteja ele na Austrália, onde quiser, é direito dele. Tá bom? Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode ir lá declarar o que ele desejar. Eu não vou guiar o meu governo, porque um deputado foi lá falar mal de mim. Mas o governador, é direito dele interferir, é direito dele prejudicar as empresas brasileiras, governador? É direito dele prejudicar as empresas brasileiras? Por favor, vamos botar nos devidos lugares, tá certo? Não vamos achar o culpado, não. Ó, o cidadão, a cirurgia foi ruim, o paciente foi a óbito, a culpa não foi do circulante de sala, não. A culpa foi do cirurgião mesmo, tá bom? É isso que a gente tem que ser direto na vida. Não vamos querer tapar o sol com a peneira. Não vamos querer tapar o sol com a peneira. Imagina bem um presidente da República e você vem me dizer, Josias e Fabiola, que o Lula não está aplaudindo o que está acontecendo lá dentro de casa. Governador. Que o maqueteiro dele não está mandando ele falar isso toda hora. Governador. Vamos ser realistas, gente. O presidente da República quer a crise. Ele quer a crise, Josias. Vamos ser realistas, Fabiola. Ele quer o acirramento com o Trump a todo momento. Você não enxergou isso? É a única maneira, o cara está lá, tá certo? Ele não tem programa de governo. De repente, vocês dão publicidade. Não, ele está contra os BBB, as bets, os bancos e os bilionários. Ele é o presidente. Por que ele não faz nada? Agora ele é contra o Trump. Ele é contra o Trump por interesse, da mesma maneira que ele é contra o BBB. Por que ele não toma atitude contra o BBB? Governador. É bet está na mão dele, banco está na mão dele, os bilionários estão na mão dele. Por que ele não toma decisão? Governador, de para que o governo americano interfira no Brasil desta maneira, prejudicando economicamente o Brasil, o senhor acha que tudo bem? É uma liberdade de ele fazer isso? E o Lula ir lá na Argentina e mandar soltar a ex-presidente condenada por corrupção, ela ir mandar o avião da FAB lá no Peru para buscar a condenada, a primeira-dama também para o Brasil. Agora vem cá, vamos com todo carinho, Fabiola, com todo carinho. É o seguinte, quando o médico é incompetente, tá certo? A culpa do insucesso é a circulante de sala na cirurgia, entendeu? Então, se você quer buscar, tá certo, uma situação de querer explicar tudo o que está ocorrendo, porque tem a voz de um deputado fora do Brasil, tá certo? E você imaginar que a estrutura de um governo federal e um presidente da República, com toda a estrutura de um Itamaraty, ele não consegue superar este problema, então esse cidadão não está preparado para governar. O governo também já disse que assina a anistia, caso seja eleito, no primeiro dia para pacificar o país. Você nunca me viu me pronunciar contra qualquer decisão no sentido de promover a asepsia, a limpeza, a correção e a combate à corrupção. E sou dos poucos homens no país que, com 40 anos na vida pública, nunca vocês me viram envolvido em bandalheira, tá certo? Então, da minha parte, tá certo? Eu estou totalmente à disposição a ser investigado por quem quer que seja.
e comprovar meu patrimônio e de que maneira eu mantenho a minha família. Então, este assunto aí, tá certo? Eu nunca na vida tirei do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, as suas prerrogativas. Jamais tirei do Supremo Tribunal Federal as suas prerrogativas. Sou bem claro em relação a isso. Então, este assunto é um assunto que eu acho que, em primeiro lugar, governo tem que governar. Presidencialismo, quem tem que mandar no dinheiro discricionário é ele. Ele é que faz projeto de governo. Ele é que aprovou o projeto de governo. Agora, se tem presidente que tem medo de CPI e fica abrindo as pernas para emenda impositiva de bancada, de comissão individual, isso eu não vou discutir. Agora, se eu for presidente, eu vou saber tratar do assunto como eu sei como eu governo o Estado de Goiás. Mas o senhor é contra ou a favor do fim do foro? Porque o seu partido tende a votar pelo fim do foro privilegiado. Bom, eu estou dando a minha opinião, tá certo? Se eu estivesse lá no plenário, você sabe que eu sou bom de tribuna e sou bom de regimento interno, tá certo? A minha posição é que prevaleça com o Supremo a análise de tudo aquilo que acho que devem fazer em relação a deputados, senadores e presidente da República. Agora, o senhor tem dúvidas em relação a se houve ou não tentativa de golpe no Brasil e avisa já de antemão que eleito assinará a anistia, já no primeiro momento de um eventual governo seu no Palácio do Planalto. Eu sou um homem que acredita em princípios. Eu sou um homem que a vida toda fiz política com espírito público, certo? E se você buscar o fato do 8 de janeiro, certo? E se buscar a fala dos ministros, certo? Entre eles, tá certo? O que hoje está na saúde, o ministro Supremo Flávio Dino, você vê que a única pessoa, como governador, que fez com que não chegassem mais ônibus em Brasília e que se ofereceu para poder não deixar com que houvesse menor depredação sobre os prédios públicos, fui eu, Ronaldo Caiado. Entende? Então busque do Padilha e busque do Dino, tá bom? Busque dos dois. Você acha que se eu presidente da República, Josias, não quero 8 dias, não quero um dia só. Eu quero 1 minuto só como presidente da República. Você acha que alguém vai entrar, eu, presidente da República, vai entrar em Brasília e vai quebrar os poderes? Você acha que isso vai acontecer? Não existe hipótese, porque não tem governo. O governo tem complacência com tudo isso que está acontecendo. E teve complacência. Tá certo? Nunca quis atuar. Um homem que tem as informações todas como presidente da República não sabe atuar fortemente e botar as tropas na frente ali do Congresso Nacional e falar ninguém entra um passo para frente. Então, isso é falta de capacidade de governar. Eles deixaram acontecer também para criar esse clima todo no Brasil. O governador, o senhor... Houve ou não houve tentativa de golpe? Tentativa de golpe? Cadê o chefe do golpe? Hã? Não, governador. Agora, vem cá. O senhor rasga os depoimentos. Não, só para concluir, governador. O senhor rasga aí. O senhor ignora os depoimentos dos comandantes militares? Não, eu não estou ignorando. Deixa só ele concluir a pergunta, governador. Deixa só ele concluir a pergunta. Deixa ele concluir a pergunta. Só para que a gente possa. Eu fui o único governador, deixa ele concluir a pergunta para que a gente possa entender a conversa, governador. Deixa o Josias concluir a pergunta. Por que falar em anistia diante desse cenário? É isso que eu queria entender, governador. Você é um estudioso, Josias. Na época de Juscelino Kubitschek, não foi movimento de quebrar a Câmara, o Senado, com pessoas desarmadas, não, Josias. Foi a aeronáutica brasileira que, baseada em Jacareacanga e Aragarça, ali tentaram a queda do Juscelino. Certo? E ele disse, olha, eu preciso de governar. Foi a vida inteira discutindo esse assunto. Não vou admitir mais isso nem nada, mas lá você tinha a aviação, tinha os militares, tinha a tropa armada, tinha tudo. Ele falou, olha, deixa eu governar. Josias, se você quiser continuar explicando o Brasil atrasado como está,
em todas as áreas e quiser continuar a pauta na imprensa até o final do ano, e só vai ter solução no Brasil a hora que a gente derrotar o Lula, tá certo? Se você quiser discutir a pauta do 8 de janeiro e esquecer a educação, a saúde, você esquecer os faccionados que tomam grande parte da sociedade, do seu estado, de Salvador, da Bahia, do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Maranhão, da Amazônia toda, de tudo isso, se você quiser achar que tudo isso é acessório, e você achar que esse foi um problema muito grave, eu também presenciei o MST quebrar o Congresso Nacional, quebrar o Ministério da Economia, quebrar posto de pedágio, sequestrar áreas de pesquisas, incendiar, fazer as maiores barbaridades. Nunca concordei com isso, nunca. Tá certo? Então, essas decisões, elas precisam ser feitas e reafirmadas pelo Supremo, certo? As minhas críticas, elas foram as decisões monocráticas, não a decisão do Pleno Supremo. O senhor acha que a direita vai unificada em 2026 já no primeiro turno? Ou o senhor sente uma tendência de ter vários candidatos, inclusive vários governadores, para uma aliança apenas no segundo turno? Como você está vendo o cenário? Exatamente aí naquilo que você alinhou no final da sua pergunta. Ou seja, o primeiro turno, nós teremos aí 3 a 4 candidatos da centro-direita, certo? Que é esperado. E o segundo turno, nós teremos uma total convergência entre todos nós para caminhar com aquele que realmente chegou ao segundo turno. E para você que quer aprender a trabalhar aqui na internet, olha só esses meus resultados. Tudo isso trabalhando aqui na internet, colocando vídeos informativos aqui na plataforma do YouTube, e você pode aprender também e fazer esses resultados. Veja só, mais de 2.900. Olha só esse outro resultado, mais de 3.200. Veja só, e você pode aprender a fazer também um mecanismo de notícias. Olha só esse outro resultado, pessoal. Mais de R$5.000 apenas com um vídeo. E se você olhar, todos esses vídeos estão aqui no meu canal. E para você que chegou até aqui, se você quiser fazer uma renda, como você viu aí, clica no link no primeiro comentário fixado aqui na descrição e assista a aula gratuita que tem aí. Veja só, esses resultados aí são meus resultados. É isso que eu faço aqui na internet e faturo mensalmente aqui na plataforma do YouTube. Se você quiser entender como fazer isso, fazer notícias aqui e ser rentabilizado mensalmente pela plataforma do YouTube, clica no link e assista a aula que tem lá totalmente gratuita. Tem um link no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição, e lá tem um passo a passo, um caminho te ensinando como fazer renda aqui na internet. Não tem nada a ver com aposta, tigrinho, joguinho, tentar a sorte, essas coisas desses influenciadores aí, que a pessoa coloca dinheiro e vai perdendo. Não é nada disso. É um trabalho sério aqui na internet. Se você quiser aprender como funciona, se você quiser entender, se você quiser uma nova profissão, ou para complementar o seu salário, ou então para você rentabilizar mensalmente e viver da internet, clica no link no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição e assista a aula que tem lá, que é totalmente gratuita, e eu tenho certeza que se você aplicar do jeito que ensina lá, você vai ter bons resultados. Então clica no link. Pessoal, entrevista sensacional com o governador Ronaldo Caiado. O Caiado, de um tempo para cá, você vê que ele não tá dando moleza não aos jornalistas. Você vê que esses jornalistas, eles vêm com essas conversinhas tendenciosas, tudo para proteger o Lula. Vocês sabem que o Josias de Souza, essas duas jornalistas aí, elas estão ali a serviço para proteger. É a Globo News, é a UOL, é a CNN. Então veja só, mas essas respostas aí que o Caiado deu, eu acredito que ele está dando resposta com essa contundência, claro, que é para fazer corte, porque ele sabe que corte viraliza e geralmente nós espalha, né, esses cortes, e isso pode dar uma margem, pode fazer ele ser mais conhecido. Eu acho que estrategicamente ele pega isso. Mas não podemos descartar que tudo isso que ele falou aí é verdade, é fato. Então, sensacional. É um candidato, né, na centro-direita que está aí para disputar. Não sei se ele tem
vai ter viabilidade, se ele vai conseguir chegar a um segundo turno, não sabemos. Mas se acontecer e ele conseguir chegar no segundo turno, com certeza iremos votar nele, iremos apoiar, até porque para tirar o desgoverno que está aí, vale a pena votar no Ronaldo Caiado, não só porque é Ronaldo Caiado, mas o que ele fez no estado dele, os números, né, os resultados do estado dele é sensacional, na educação, na segurança, na infraestrutura, na economia do estado dele, ou seja, ele é bem avaliado no estado dele, embora seja um estado pequeno, mas ele é um governador bem avaliado lá, e tomara, né, eu torço para ele, o nosso candidato seria Bolsonaro, se conseguisse sair dessa situação, que eu creio que é muito difícil. Mas qualquer um que vir em 2026 na centro-direita, com certeza nós iremos votar, nós iremos apoiar e com certeza o mais importante, independente se for Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Ratinho Júnior, Tarcísio ou Bolsonaro, o mais importante é tirar o desgoverno que está aí, que só está fazendo crise. Uma coisa eu tenho que concordar com o Ronaldo Caiado. O Lula está aplaudindo tudo que está acontecendo. Esse aqui é o fato e essa aqui é a verdade. Ele tá gostando, ele quer que aconteça mesmo. Porque ele está vendo que ele está crescendo uma margenzinha ali, então ele quer sapatear em cima dessa crise, independente se o povo está sofrendo, se vai aumentar a inflação, independente se vai ter gente desempregado. Tudo que o Lula quer é se manter no poder. Ele está trabalhando pela sua reeleição e se essa crise der vantagem, der margem, então ele vai sapatear em cima disso, até porque eles estão investindo milhões em publicidade para fazer as pessoas acreditar que é tudo culpa do Eduardo Bolsonaro. Aí eu pego a pergunta que o Caiado fez, mas como é que pode um deputado ter mais força do que toda uma estrutura de um governo federal? É inacreditável, mas por incrível que pareça, parece que o Eduardo Bolsonaro tem mais moral lá nos Estados Unidos, tem mais viabilidade do que o governo federal, não é à toa. Hoje eu vi uma matéria que diz que o Haddad teve que cancelar um compromisso, né, com a autoridade dos Estados Unidos por causa de interferência da direita, como ele disse. Mas veja só a fraqueza que está o governo. Não tem a capacidade nem de fazer uma reunião com ministros de outro governo. Veja a fraqueza, veja a vergonha, veja a situação lamentável que está o governo federal. Então essa é a triste realidade e é exatamente isso que está acontecendo. Então, pessoal, era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Se você gostou, não esquece, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.